Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conselhos e Conselheiros. Hoje numa configuração um pouco diferente, sem a participação do nosso amigo Nick, mas estou eu aqui, Glauco Sampaio, junto com o meu amigo Cris. Cris, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Bacana, Nick de férias, todo mundo merece umas férias, né? Hoje a gente está com o Milagres aqui também, um grande amigo, já trabalhamos juntos, eu estava aqui contando as histórias há muito tempo atrás. Seja bem-vindo, Milagres. Obrigado, Cris. Obrigado, Glauco. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Francisco Milagres é um profissional de longa data, fundador de uma venture, CEO da empresa, membro de um monte de conselho e comitê por aí, mentor de pessoas, startups, graduado em um monte de disciplinas, muitas especializações. Fala um pouquinho pra gente, quem que é o Francisco Milagres? Família, história, de onde você veio, por onde você passou, mudou bastante de cidade? Conta um pouco pra gente, cara. Legal, prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu sou capixaba e, coincidentemente, voltei a morar no Espírito Santo faz algumas semanas. Eu sou pai de um rapaz de 14 anos, já morei em vários locais, eu morei muito tempo aqui em São Paulo, interior, São Carlos, onde eu fiz faculdade, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre por 13 anos e saí de Porto Alegre, mas sempre viajando muito para clientes e projetos, né? Então, sempre fui um curioso na área de tecnologia. Meu primeiro computador eu ganhei com 11 anos de idade, então sempre brincando. Eu lembro, inclusive, pessoal de empresa, do mesmo jeito que hoje muitas empresas recebem as visitas do pessoal para conhecer o centro de processamento de dados, a área de tecnologia, eles iam em casa com 11, 12 anos para visitar a sala do CPD. A sala do CPD, era muito interessante. Eu tenho uma curiosidade inata na área de tecnologia e inovação, mas passei por várias áreas diferentes. Então, minha família sempre tem áreas diferentes. Tenho médico, tenho formação, minha irmã veterinária. Meus pais moram no Espírito Santo, minha mãe em Vitória, meu pai no interior, na fazenda. E buscando aí sempre conhecer o mundo e sempre como curioso aí em como ajudar organizações e pessoas desse mundo. Então, esse é o Francisco Milagres aí, num resumão que a gente vai adiantar. Resumo rápido de uma história longa, né, cara? E no mundo profissional, como é que você entrou nele? Qual foi a sua carreira profissional em termos de corporações? Por que das suas mudanças de caminho? Você foi do mundo corporativo, foi de consultoria, depois saiu para trabalhar com mentoria, com startups? Conta um pouquinho pra gente dessa sua jornada. Minha carreira, Glauco e Cris, começou na USP. Eu tive 3 bolsas na graduação e no mestrado. A minha graduação foi em computação. Eu fiz mestrado na área de computação, numa especialização de segurança e privacidade. Isso faz 20 anos, né? A gente discutia privacidade em computação pervasiva. Hoje, a computação é naturalmente pervasiva, espalhada em tudo, e meu mestrado foi nessa área de falar em computação pervasiva. Aí, nessas 3 bolsas, eu tive alguns projetos diferentes na universidade e rapidamente passei pelo CPQD, que é um centro de pesquisas e desenvolvimento de inovação e tecnologia em Campinas. E depois fui trabalhar no Santander, né, onde a gente se cruzou e trabalhamos juntos por pouco mais de 2 anos, mas parece que foram dezenas. Foi intenso, foram 2 anos intensos. Então, trabalhei no Santander, aí na área que a gente trabalhou muito próximo de riscos e segurança da informação. A minha área era de resposta a antifraude, né? Tanto contra-inteligência, identificação de fraudes e cenários para proteção. Aí depois chegar num acúmulo aí de oportunidade de crescimento, morar em São Paulo, mas buscar qualidade de vida, ter um filho e me desenvolver no longo prazo. E eu falei, cara, estar 5 horas por dia no trânsito não fazia muito sentido, né? Aí eu recebi um convite para ir trabalhar na KPMG. Na época, no banco, a gente trabalhava com a KPMG como fornecedor e os sócios me convidaram para ir para a KPMG em Curitiba. E aí eu fiquei 5 anos na KPMG como gerente sênior e depois me desenvolvendo em vários projetos, que aí metade do meu tempo na KPMG era em projetos de auditoria de tecnologia para reporte financeiro, empresas de capital aberto, setor regulado, e metade do tempo era em projetos de consultoria mais de estratégia, até pentest em alguns clientes grandes nessa área de riscos e tecnologia, né? Aí foi nessa parte que eu acabei me aproximando muito de mentoria, de startups, quando depois da KPMG eu recebi o convite para virar sócio, mas eu queria sair do Sul. O convite deles era, você quer virar sócio, tem que sair para São Paulo, Rio, e eu queria continuar morando no Sul. E aí foi quando eu recebi a oportunidade de um colega de mercado da área de segurança da informação para juntar as 2 competências, né? Competência de conhecimento técnico na área de segurança e ao mesmo tempo de gestão e governança, que é a Axon. E aí o Fábio já conhecia há bastante tempo,
online, a gente já se conhecia. Fui trabalhar na Axo por um tempo, depois na holding, fui para a holding da Axo, e aí começou essa minha atuação como gestão, governança, montando um comitê executivo ali, né, isso 2011 até 2013, quando começou a minha atuação nessa área. Então, pela Axo, a gente montou uma área de gestão, acabei implantando o RP, colocando toda a gestura de governança, gestão, processos, uma coisa que é meio chata, mas quem está no dia a dia entende muito a importância disso, né? Sim. Eu acho que todo dia surge essa necessidade de governança de alguma forma em todos os tipos de empresa, né? Inclusive nas empresas de cibersegurança, empresas menores, né? Isso, é. E aí foi um grande desafio quando eu vi que, ao mesmo tempo, a gente tinha que servir grandes organizações, que aquilo eram riscos de negócio, de proteção de dados e vazamentos de informação, que chamava de brand protection, né? Que hoje a empresa está crescendo, e ao mesmo tempo atuar na Axon como alguém que ia ajudá-la a se preparar para receber um investidor. Olhar a governança. Foi aí que eu atuei como executivo da Hold e depois, durante um ano, como advisor, como conselheiro da Axon, para preparar a empresa para receber investidores. E aí foi que eu comecei, né, nessa atuação. Legal. Ali, então, foi sua primeira experiência também com um conselho? Vocês chegaram a formar um conselho na Axon? Como é que foi esse caminho? Tinha um conselho que tinha os sócios, eu era o membro do comitê executivo na gestão na holding e eu atuava como membro que todo mês reportava os resultados, o monitoramento, os índices de gestão da holding para o comitê, para o conselho de administração. Então tinha um conselheiro externo, sócios, e os outros membros vinham como volantes, como variáveis, de acordo com a necessidade. Eu todo mês tinha uma agenda específica para reportar os resultados. Então a gente seguia o mesmo rito de resultados, demonstração de riscos, performance financeira, gestão do orçamento, era a gente que fazia. Então a gente começou com uma estrutura que era uma secretária e um assistente financeiro. A gente saiu depois de 2 anos para uma estrutura que era um centro de serviços compartilhados, com 7 pessoas, um RP implementado e tudo rodando na nuvem. Então, inclusive a empresa que implementou disse que nunca ninguém tinha implementado um RP fully cloud naquela época. Eu falei, então eu quero ser piloto, porque eu quero poder mudar de escritório colocando tudo embaixo do braço. E a gente fez um modelo híbrido de servidores virtuais, não foi um modelo cloud, que a gente acabou aprendendo bastante e tal, e teve outros desafios. Isso é interessante, né? Apesar do histórico, ter vindo de tecnologia, ter seu próprio CPD lá com a garotada, visitar, passar para a parte de segurança, você acabou sendo responsável numa empresa de cibersegurança, mas não nada relacionado à segurança, mas sim pela governança, pelo reporte mais executivo da empresa, né? E quais foram os desafios para você, que tem todo esse embasamento técnico, escutava... também provavelmente tinha algumas questões técnicas também que poderia apoiar a empresa ali, mas você foi para uma outra área, implantar RP, construir um conselho, construir um reporte executivo. Essa área, Cris, trouxe muito conhecimento para mim prático, porque eu unia as duas coisas. Então, por exemplo, quando a gente começou a Axo, os sócios começaram, a gente via que a gente precisava de muitos parceiros estratégicos de mercado para 2 frentes muito importantes. Uma delas era de usar inteligência para fazer, por exemplo, takedown e derrubada de ameaças, que não tinha nenhuma empresa globalmente que fazia isso com escala. Então a gente fez uma associação com um grande parceiro americano e quando envolvia as negociações, contratos, gestão, com os caras lá, o indiano, lá na Califórnia, então era eu e o principal sócio da empresa que a gente ia, sentava, fazia um reporte, até apresentar anualmente o Doing Business in Brazil. O cara não entende a loucura tributária, RP. É só um pouquinho diferente do que é lá fora, né? Então a gente precisava ter a estrutura e a organização para poder fazer isso. Talvez existia essa conexão ainda em segurança e toda essa... Facilitou, né? Você conhecer do negócio, do que estava sendo entregue pela empresa, facilitava você ter essas conversas também para buscar investidor, né? Para conversas com os executivos que não são da área, né? Porque eu precisava conhecer o assunto, saber explicar ao mesmo tempo a visão financeira, de performance, de governança, mas também a visão técnica, que era alguém que precisava ter essa posição ali, mas na parte de gestão. E isso foi que desenvolveu. E ali eu comecei a falar muito com startups, porque pela holding que a gente tinha, começavam a aparecer oportunidades de empresas próximas de outros setores ou de amigos. Por exemplo, dar um exemplo clássico aqui, que algumas pessoas sabem, a Conta Azul, que é um RP grande, ela surgiu porque nós usávamos o fornecedor que desenvolveu, a Conta Azul, como um fornecedor estratégico nosso. A gente viu o sistema se desenvolvendo, tivemos a oportunidade de investir na empresa. E por uma história grande aí, eles foram investidos pela 500 Startups.
2 dias antes de a gente assinar o acordo com eles pra gente virar sócio da Conta Azul, que na época tinha outro nome. Roubaram o seu queijo. Mas nessa época a segurança não fazia parte ainda das conversas do conselho. Não fazia. Era muito distante e de grandes empresas era... Mesmo trabalhando numa empresa de segurança. A gente tinha nossa proteção grande, porque era uma empresa que a gente falava quase, não era low profile, era no profile. Né? Muito dado, né? Muita informação crítica ali, né? Poderia ser um alvo de... É um pote de ouro bem interessante esse tipo de empresa para falador, né? E nesse período você já começou a se preparar em termos de formação, curso, capacitação para essa virada do mundo tecnológico para o mundo de negócio? Como é que você fez essa jornada sua de preparação para isso? Começou um pouquinho antes, Glauco. Assim, quando eu trabalho na KPMG, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça como meta é estudar coisas diferentes em áreas completamente laterais ao que eu fazia para ganhar conhecimento de coisas que eu sabia que em algum momento eu ia precisar. Então, na KPMG, por exemplo, eu fiz uma formação, fiz um MBA em Finanças, e o BMEC. Então, isso já me trouxe uma visão de governança, de estratégia, de controle, me ajudou bastante. Então, essa foi uma formação que eu fiz. Na Axor, eu fiz uma formação em Venture Capital para ajudar a estruturar, olhar relação com fundos, negociação, então isso ajudou muito. E depois uma formação em Chicago, na Kellogg, de M&A. Então, a gente falou, né, por exemplo, eu tinha um colega da AGE que estava naquela turma, que eles falavam que eles faziam um M&A por semana. Então, tem gente que vai passar aqui a vida inteira, passando 1, 2, nenhum, e eles faziam 1 por semana. Então, eu fiz essa formação aí em Kellogg, em Chicago, e comecei a me desenvolver muito nessa área, porque algumas startups buscavam esse contato da Axor, às vezes por mim diretamente, para poder ajudar a aconselhar e tal. E aí, foi um período que logo depois que eu saí da Axor, atuando como conselheiro deles, saí da operação e como conselheiro, acabei abrindo a minha empresa e fui trabalhar durante 1 ano num fundo de investimentos em Florianópolis. A gente tinha lá 87 milhões, parte de dinheiro da FINEP, de outros investidores institucionais, para investir em startups do Sul. E aí eu comecei a conectar muito, às vezes, com empreendedores que tinham um negócio para receber um fundo, às vezes não estava maduro o suficiente. Eu lembro que alguns, inclusive da área de cybersecurity, nesse caso eu posso contar, a MT4, que é dona da Senha Segura, né? Hoje que é um líder do quadrante ali de gestão de acesso privilegiado, na época a gente conversou, se conheceu pelo fundo, a gente acabou que a performance que viu era tão grande e excepcional que não precisava do investidor, estava buscando capital, e eu acabei me conectando depois do período que eu não poderia me envolver com a empresa depois do fundo, né, que eu tinha acesso a informações como com o chapéu de officer do investimento, da chance de investimento, a gente acabou se conectando, eu aconselhei ele em alguns projetos, e hoje a empresa está voando porque eu conheci ele não numa figura de startup, não numa figura de cybersecurity. Deixa eu pegar esse ponto, é bem legal, eu acho que é inclusive um dos pontos foco aqui da nossa conversa, que é, você trabalhou com startups, aconselhando hoje. Qual que é o tamanho desse gap? Qual que é como você apoiava as startups do ponto de vista de aconselhamento e olhando também segurança? Segurança fazia parte desse aconselhamento? Como é que era essa relação? Tem uma diferença muito grande quando a gente pensa em grandes empresas, Cris, quando a gente vê que sempre dizem, precisa ter um sistema de gestão, single sign-on, precisa ter um ERP de top de mercado implementado, porque as pequenas empresas vão trabalhar com o que a gente chama o SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Cara, vai com Excel, entendeu? Só que se a gente colocar controles mínimos ali para uma gestão na empresa, cara, planilhas separadas, usar uma informação, sistema na nuvem, cloud, revisar os acessos, criar uma cultura de segurança da informação, de dados e trabalhar com ética, buscar as pessoas especificamente que tenham cultura e controles mínimos, não precisa ter um processo muito crítico para a gestão de segurança, porque obviamente o tamanho de uma startup não tem essa capacidade de você colocar muitas ferramentas para monitoramento e controle. Né? Só para segurança, né, Milões? Para qualquer outra área de controle, né? Assim, a startup ela tem que ter uma liberdade, né? Tem que ter uma agilidade, né? Eu estou fazendo outra formação de conselhos da GoNew e eles falam lá, speed and sound control. Tem que ter alguma coisa, mas não pode ser melar a velocidade, né? Atrapalhar a velocidade do negócio, né? Tem um ponto que é interessante nisso, que a startup ela quer crescer, ela quer conquistar clientes ali. Eu sei, porque eu trabalho com algumas startups, tudo, e a gente tem que chegar no ponto de equilíbrio,
como é que eu vou compartilhar parte do meu negócio, parte de um processo de negócio com a startup que ainda não tem uma maturidade de segurança? Esse ponto de equilíbrio é difícil de achar? Como é que as empresas lidam e como é que você apoia elas a achar esse ponto de equilíbrio de segurança, agilidade, e onde ela consiga dar também apoio aos clientes que estão ali contratando os serviços dela? Tem uma visão de dois lados, Cris. Assim, muito do que a gente fala quando a gente atua com inovação, tecnologia e segurança, nós aqui talvez atuamos muito como evangelistas disso no mercado, né? Muita gente nem sabia como formar, como preparar as pessoas. Por exemplo, no começo da minha carreira, eu fiz parte da ISSA, que é a ISA de Segurança da Informação, no Conselho para trazer para o Brasil, e da IS Square, na época que eu fiz o CISP. Eu lembro que eu fui um dos primeiros a ter CISP aqui no Brasil. Depois participei do Conselho para a América Latina deles, ajudando a preparar isso e entender como se conecta, ao mesmo tempo, a importância de segurança para a formação no começo de carreira ou de grandes empresas. E aí eu vou te dizer que o primeiro fator para poder permitir que uma startup trabalhe com grandes empresas não é a startup que ela quer trabalhar. Não quer oportunidades, quer ter um piloto, quer ter uma oportunidade de trabalhar em uma grande organização. O principal desafio, e eu tive isso em alguns clientes, é como é que eu consigo convencer uma grande empresa que tem uma área de compras que leva 45 dias para o jurídico preparar um contrato, coloca um monte de NDA, de certidão e de requisito para poder trabalhar e às vezes coloca lá que ele vai te pagar a primeira fatura em 120 dias. Uma due diligence gigante para uma empresa de 3 pessoas. Isso mata qualquer relação. Só por isso, tá aqui, e por aquilo, tá aqui, e por aqui. Pô. Isso não funciona. Então, assim, eu tenho visto cada vez mais organizações que estão se adaptando de acordo com o tamanho da empresa que ele quer se relacionar e também com a oportunidade que ele quer ter, e isso é muito comum, ok, vou me abrir para conversar com startups, com empresas mais ágeis, porque eu vou ter a oportunidade de ser o primeiro que vou operar num setor com uma startup altamente ágil e que pode ser um diferencial no meu negócio. E depois eu posso ter a opção de compra dessa empresa, virar sócio ou ser um primeiro que vou aprender a entrar numa nova linha de mercado com uma startup, que se eu fizesse o processo tradicional de contratação, eu nunca contrataria uma startup daquela. Esse é um desafio que nós acabamos nos adaptando também justamente para isso. Hoje, quando a gente olha uma startup, a gente avalia qual a parceria que a gente vai fazer, qual o nível de criticidade que ela vai prover como serviço, e a gente adequa a avaliação quais são os pontos importantes para que aquela startup atenda ali. Às vezes é um ponto de melhoria na aplicação, nem é na estrutura da empresa. A gente está a olhar. E aí, a partir do momento que ela vai crescendo, vai subindo e ganhando mais importância, a gente vai adequando esse nível de controle com ela. Acho que é um pouco... É isso que está acontecendo, é isso que tem que ser feito. Me fala se eu estou errado aqui nesse caso. Não, você está certo, Cris. Assim, é um ponto importante. Se a gente vê que a empresa tem a capacidade de crescer junto e trazer startups para crescer junto com elas, é um negócio que eu tenho visto cada vez mais, porque você não pode esperar que você fique sempre com o mesmo fornecedor 10 anos, empresas que vão ficar ali, porque você tem que mostrar e se abrir para oportunidades de mercado. Por exemplo, conectando com startups que vão fazer alguma coisa muito crítica do seu negócio. E outra coisa que eu vejo, quando eu comecei a atuar com inovação e juntando cybersecurity e outras frentes, foi quando eu já depois saí da Axo e me conectei muito com outros temas ligados a tecnologias exponenciais, inovação. Foi uma coisa que veio para mim como tecnologia e riscos muito conectada com um negócio que é fora da empresa principal. A gente fala lá de adjacência, na borda. Coisa que a gente nem sabe o que pode acontecer no futuro. São clientes que às vezes eu entro para poder ajudar a criar coisas que a gente nem imagina que vão criar os cenários de negócios futuros. A gente estava falando aqui antes, em off, né, eu trabalho com alguns dos colegas da rede de organizações exponenciais, depois de passar pela Singularity, ajudar os autores de organizações exponenciais. Então tem um colega, por exemplo, ali que eu já fiz 2 projetos com ele, que ele é consultor do FBI da Interpol, o Mark Goodman, e a gente já fez 2 projetos, um deles com uma empresa de segurança patrimonial usando sensores, dados e robôs, para poder fazer isso muito claramente para um negócio que hoje não está no radar de muita empresa, mas hoje claramente vai ser a tendência para o futuro. Encontrar oportunidades que ninguém está olhando, acho que é o desafio e o objetivo de toda startup, né? Que é onde vai conseguir fazer ela se diferenciar e buscar mercados maiores, né? Eu me lembro que eu fui visitar um grande grupo empresarial, um grupo empresarial daqui do Brasil, um dos maiores investidores americanos, a Andreessen Horowitz, e a gente foi visitar empresas que fariam monitoramento de segurança de controles e melhoria de performance na área industrial. E 2 dessas empresas, das 4, trabalhavam com análise de imagem, câmera e monitoramento da operação dos movimentos manuais e operação manual e automatizada.
Aí depois que a gente terminou uma reunião, os executivos e o principal sócio ali falou, cara, isso dificilmente no Brasil funciona hoje, porque o nosso desafio não é tecnológico, é legal. Dependendo do setor que a gente trabalha, quem vai ser o desafio são os advogados. Privacidade, exato, é um monitoramento intensivo, integral, é um desafio, né? E nesse mundo de startups, ô Milagres, como é que você vê essa questão de conselho? Como é que você vê isso surgindo, essa necessidade? Em que ponto que você acha que isso tem que começar a ser tratado? Como é que você está vendo esse movimento de precisar ter um pouco de governança no modelo de startups? Você fez na Axo, mas isso já tem 10 anos, 13 anos. Como é que você está vendo hoje? Depois adicionar um item também. Você mencionou que trabalhou com fundo de investimento e ali aconselhava também. Se você puder trazer essa experiência para a gente, e aí está se conectando a essa questão que o Glauco está falando, como é que o fundo se organiza para ter um investimento, mas ele acompanha e também ter todo um apoio ali de aconselhamento? O principal ponto do fundo, acho que os 2 pontos que definem claramente, inclusive para uma startup escolher um fundo de investimento, primeiro, qual que é o perfil de investimento, ou seja, se esse é o perfil próximo da tese de investimentos que esse fundo vai escolher para investir, ou seja, do mesmo jeito que a gente começa um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, existem as afinidades e os interesses de cada lado. Eu tenho que saber que o outro lado se interessa no meu perfil. Então esse é o primeiro ponto. Faz parte da minha tese? O outro é qual o tamanho do cheque e o momento que eu estou, né? Tem fundos que investem muito no ticket inicial, o anjo, ou um super anjo, um seed. E tem fundos que investem numa série A e alguns numa série B, que talvez é um segmento um pouco menor ainda no Brasil, que são cheques 10 a 50, 30 a 50 milhões. Então a gente vê mais cheques indo para o começo, menores, né? Menores por 2 fatores. Primeiro, pela capacidade das empresas responderem e terem governança e capacidade de crescer. E 2, pelo nosso cenário, que dependendo do capital que essa pessoa investe, ela consegue mais retorno em outros tipos de veículos financeiros do que colocar no venture capital, que ela pode perder esse dinheiro de um mês para o outro. Então, o brasileiro ainda não tem muita cultura de ser investidor em empresas assim, né, de venture capital. É diferente lá de fora, você vê muito mais pessoas físicas, né? Eu faço parte de um grupo de investimento em startups e você vê o quão é difícil você explicar para as outras pessoas o que você está fazendo. Assim, mas está botando dinheiro aonde? Mas e se perder esse dinheiro? Perdeu. Assim, é capital de risco. Pode ganhar ou pode perder. Faz parte do negócio e o brasileiro é muito apegado ainda nesse ponto, né? E nesse grupo a gente já faz um pouco dessa parte de governança, né? Assim, toda a investida do grupo forma-se um conselhinho ali com os sócios iniciais e mais 1 ou 2 representantes do nosso fundo, alguém de negócio e alguém para fazer gestão, para acompanhar a empresa. É natural esse movimento? É natural, Glauco, e uma coisa que eu vejo muito comum quando a gente começa a investir numa empresa e escolhe, não necessariamente a gente já vira um conselheiro direto no conselho, mas a gente chama de observador, um board observer, porque você consegue acompanhar e direcionar algumas conversas no chapéu de sócio, mas não sem a responsabilidade, a interferência. Você não tem voto naquela estrutura, mas obviamente a empresa tem que seguir aquelas linhas de entender aqueles movimentos e como que aquilo direciona a empresa. O risco cibernético é um dos riscos acompanhados, observados por vocês? Muito, cara, muito. Assim, eu tenho visto cada vez mais, e a gente estava observando, e tem algumas empresas que eu aconselho, e aí eu estava até olhando, né? Hoje, por exemplo, eu já passei por várias empresas de várias áreas específicas, tecnologia, software, a própria Axos Cybersecurity, hoje a Unimed de saúde, que dados estão cada vez mais dependentes, as empresas dependem muito de dados para tomar decisão e ser crítico do negócio. Mas atualmente, por exemplo, tem 2 empresas que são membros de comitês estratégicos ligados a conselho, de áreas completamente opostas. Uma é a Embracon, de consórcio, setor financeiro, então comitê de inovação e o comitê de governança, riscos e compliance e segurança da informação, e outra do agro, empresa familiar, no interior do Paraná, muito grande, familiar, Grupo Santa Maria, um comitê de auditoria interna e compliance. E todas elas têm que se preocupar muito com dados e com tecnologia, esses riscos, porque dependendo do tipo de ataque, do tipo de indisponibilidade, do tipo de quebra de controle, o negócio para e muitos deles têm impacto financeiro, quase podendo afetar a sobrevivência do negócio.
Então é isso que a gente tem olhado muito, né? Obviamente, dependendo do tipo de setor, alguns a gente tem que pesar mais a mão no controle, outros menos, tem que colocar um pouco mais de força ou não, dependendo do setor. Mas claramente é importante a gente entender isso, e isso me deu uma visão trabalhando muito com o mercado americano nisso. Depois do fundo da C-Ventures lá em Florianópolis, uma coisa que aconteceu e que talvez mudou grande parte da visão que eu tenho de atuar com startups foi passar pela Singularity University, lá no Vale do Silício, uma empresa que recebeu fundo de investimentos. Eu entrei como parceiro deles estratégico, eles estavam na segunda rodada, conheci os sócios, conversava com o Peter Diamandis, Salim Ismail, que era um dos fundadores. Quando eu fiz o acordo com eles, eu vou dar um exemplo claro aqui, que essa informação é pública. Quando eu fui trazer a Singularity para o Brasil, entre 2016 do primeiro acordo, 2017 do pré-lançamento do primeiro evento, até 2019 na venda da operação, a empresa mudou de estrutura de investimentos ou de distribuição de cap table, né, de quais investidores mandavam na empresa, sentavam no conselho. Com quem eu negociei lá na entrada, eu não estava mais no conselho, só que na hora de negociar, em alguns lados eles acham que, por exemplo, o brasileiro pequeno, pequenininho aqui, não vai entrar na mesma conversa, no mesmo nível de conversa com a gente. Só que eu entrei com uma empresa estabelecida em Delaware, eu tenho uma empresa aberta nos Estados Unidos, a gente trouxe o mesmo nível de conversa de igual para igual com uma empresa que é investida lá fora. Então isso nos possibilitou entrar e sair do negócio conversando de igual para igual com uma empresa investida. Por isso que também facilitou esse caminho de entrada e saída da operação do Singularity e de me manter no spin-off da OpenExo, que é mais focada em consultoria e organizações exponenciais. Ou seja, muito do que a gente aprende no dia a dia aqui no Brasil e a gente bate cabeça, a gente fala de igual para igual e muita gente sabe, né? No setor financeiro, muitos deles bem acima do padrão global, né? Sim. Você também é autor, né? Aproveita para fazer um merchan aí do teu livro, já pode aproveitar depois e fala um pouquinho. Tem alguns que eu colaborei, o mais recente que eu colaborei, o anterior a esse, foi Transformações Exponenciais, porque quando surgiu Organizações Exponenciais, que foi o primeiro livro focado nesses conceitos que a gente fala de organizações exponenciais, das empresas que mais cresciam, eu recebi um convite do Salim Ismail, que foi o primeiro CEO da Singularity, dos primeiros fundadores. Ele chamou um grupo de 150 pessoas para lerem a primeira edição do livro. Eu fiz parte desse grupo. A gente chegou a 60 mil pessoas, desde colaboradores, pessoas que treinam, palestrantes e consultores globais em projetos. Eu faço parte desse grupo menor de 150 pessoas em várias empresas. Então, às vezes, a gente é alocado em projetos da Ásia. Tinha épocas que eu estava em clientes de meia-noite às 6. Às vezes era bom, às vezes era complicado pelo fuso, mas pelas áreas. E aí eu ajudei a colaborar para desenvolver o Transformações Exponenciais, que foi a metodologia de inovação e projetos que a gente criou. A gente abriu completamente a metodologia, que a gente viu que ia gerar mais impacto se a gente abrisse e permitisse que outras pessoas estudassem, se desenvolvessem, do que fechar a metodologia e vender como se fosse uma grande consultoria. E recentemente a gente lançou o Organizações Exponenciais 2.0, que a gente lançou agora em agosto, num evento grande aqui em São Paulo. Os dois colegas pelo vídeo, o Salim e o Peter, e eu estava por aqui mediando um painel com eles para 300 CEOs aqui em São Paulo. E o meu livro sai no próximo ano aí, coletando muito essa jornada de como que eu conectei com pessoas diferentes e criei essa jornada aí de transformação, inovação e tecnologia. Então, estarei lá no lançamento para pegar um autógrafo. E você vê espaço para um cybersecurity exponencial também ou não? Cara, eu vejo, assim, né? Todas as áreas a gente vê a oportunidade de olhar tecnologias exponenciais, a capacidade de olhar negócios em transformação, mas muito do que eu vejo quando a gente fala de exponencial, organizações exponenciais, não é somente a curva de crescimento exponencial, mas muito a gente conecta com o conceito do Nassim Taleb do antifrágil, né? Ou seja, um negócio que tem um propósito e fatores exponenciais, a gente vê, e eu acompanhei junto com o nosso grupo ali da OpenExo, ao longo dos últimos 7 anos, 100 empresas de capital aberto, que a gente acompanhou os índices do quociente exponencial, tem uma métrica, e a gente viu, se a gente comparasse o nosso ranking lá, as top 10 e as bottom 10, 1 a 10 e 90 a 100 do ranking, a gente vê diferenças muito grandes de performance financeira. Então a gente vê que qualquer setor, ele pode aproveitar muito esses fatores e crescer muito aproveitando essas oportunidades. É muita questão de descobrir como que eu consigo aplicar esses conceitos de organizações exponenciais de inovação, seja quando o negócio da empresa é segurança ou quando a empresa precisa de ter controles e monitoramento de segurança para garantir que ela sobreviva, né? Então, independe, seja o negócio dela ou seja uma dependência crítica de negócio,
os conceitos são aplicáveis. É verdade. Exatamente. Vou voltar um pouquinho. Você trouxe que você está trabalhando em 2 conselhos hoje, né? Santa Maria e Embracon. E Embracon. Um é familiar e o outro... Os 2 são familiares, mas um é um setor regulado, o setor financeiro é regulado, mas é capital fechado. E legal que na Embracon você fez a criação deste comitê, né? Acho que esse seria um ponto legal pra gente explorar, assim. O porquê que eles te buscaram para criar esse comitê? Qual que foi a necessidade? Quais foram as dificuldades nessa sua jornada de estabelecer um comitê ali de governança, risco, compliance, cybersecurity? Conta um pouquinho pra gente. Acho que é esse ponto, né, Cris? Acho que é esse ponto, né? Como é que você construiu e como é que você trouxe cyber para dentro dessa conversa. E aqui a gente sempre acaba discutindo bastante um pouco como é que você se comunica, como é que você traz para os donos, né? Neste caso são donos, são famílias, pessoas ali, o risco, como é que é essa abordagem dentro das empresas ou dentro dos conselhos que você trabalha hoje? A minha jornada na empresa, ela começou dentro do comitê de inovação, que hoje está completando aí nesses próximos meses 2 anos e 1 trimestre, até pela questão de compliance e governança, a gente está girando e entrando um novo conselheiro externo, né, na minha posição, a gente está no processo de transição. Mas dentro das iniciativas de inovação, quando a gente precisava crescer, trazer startups, fazer frentes muito ágeis de crescimento, as necessidades cada vez maiores de trazer controles e visão de compliance e segurança veio crescendo muito. E eu observava isso, né? Porque algumas pessoas participavam da reunião, tem pessoas-chave, a gente acaba participando de conversas que trazem essas necessidades. E aí surgiu a oportunidade de fazer um trabalho que não tem conflito com a inovação, mas de fazer um diagnóstico de estratégia de segurança da informação que deu essa visibilidade para o conselho. Então, ou seja, eu não posso entrar no detalhe aqui, mas quais são os principais fatores que poderiam impedir o crescimento do negócio ou riscos de mercado, que eu conheço por outras empresas que eu aconselho. E o cibernético apareceu como desse? E o cibernético foi um relatório específico de riscos cibernéticos. E aí, quando esse assunto surgiu, a gente precisou juntar as lideranças de TI com cybersecurity e de GRC, de governança, riscos e compliance. E a gente formou um comitê com membros das 2 áreas, tanto a liderança como 2 membros-chave de cada área e eu como membro externo. E aí a gente iniciou um processo de desenho, que é um processo que eu acabei criando, e isso funciona para outras áreas, que é, primeiro, identificar a maturidade no momento atual do tema do comitê estratégico ligado ao conselho, tanto inovação, como risco, segurança, auditoria interna. Então, por exemplo, no outro cliente que eu tenho, na Santa Maria, por exemplo, a gente tem uma auditoria externa contratada, uma auditoria de Big Four contratada para fazer isso. Então, muito mais só no conselho, não atuei nesse diagnóstico que antecipou o trabalho. Eu já sabia os pontos estratégicos para poder criar e definir a agenda. Quando você cria uma agenda de 1 ano para definir a organização de um conselho ou de um comitê como esse, eu divido sempre os temas em 3 blocos. 40% do tempo, geralmente, é mais focado nos controles das nossas agendas de perenidade da empresa, ou seja, o que faz a empresa funcionar, e todo mês eu preciso discutir, trazer reportes de acompanhamento. 40% na média de temas que são externos ou adjacentes ao negócio que podem impactar na empresa. A gente tem visto aí, né, todo mundo fala de IA e de impacto no negócio. Então, temas que surgiram que não estavam na pauta há um tempo atrás e que quais as decisões que a gente vai tomar, por exemplo, de habilitar ou não uma ferramenta ou permitir quem pode utilizar e o controle de dados para usar ferramentas de generativo para o negócio. Esse é um assunto que não estava na pauta original e surgiu naquele bloco de 40% de temas adjacentes ao negócio que não estava na pauta original. E geralmente 20% fica livre para temas que vão surgir de um mês para outro, que são temas que têm que ser tratados. Que aí a gente fala, vai surgir um tema, tem que colocar na pauta, tem que discutir, que às vezes é um tema que é gerado de um assunto que foi discutido anteriormente, vai abrir subtemas e a gente tem essa flexibilidade. Então, uma forma, como eu comentei, de organizar essas agendas e preparar essas pautas é muito conectado com como você organiza as agendas periódicas para montar. Depois de um conhecimento de quais são os principais temas e estratégias, quais são os objetivos daquele comitê ou do conselho, geralmente eu gosto de dividir em 3 blocos. 40% do tempo para uma agenda de 1 ano, de um comitê ou de um conselho focado em negócios que garantem a perenidade da empresa, temas que vão garantir a sobrevivência, temas do dia a dia. 40% de temas adjacentes ao negócio, ouvindo a bola, temas novos, e que eu tenho que trazer para uma pauta. Então, por exemplo, a inovação aberta, startups, AI, são temas que surgiram
Alguém ouviu o passarinho cantar, mas precisa entrar na pauta, mas não tem clareza ainda. Parte cibernética se encaixa aqui? Sim. Porque às vezes não é core do negócio, mas precisa ter uma agenda que geralmente no conselho, uma agenda mensal, que tem um bloco já garantido, que tem alguém responsável por compliance ou por segurança da informação, precisa apresentar se for um conselho, né? Nesses dois cenários, né? No comitê de riscos, compliance e segurança, no comitê de auditoria, o tema de cibersegurança ele é uma pauta mais frequente, certo? Como é que é o transbordo disso para o conselho de administração? Como é que esse tema sobe para o CA depois de passar por esse comitê de assessoramento? Tem dois aspectos muito complexos no mercado, Glauco e Cris, que é hoje cada vez mais exigida a figura de pelo menos alguém no conselho, não necessariamente um especialista que senta e que tem um assento específico, mas alguém que tenha o que a gente chama de o mínimo de conhecimento, seja versado no assunto, consiga discutir impacto, riscos, porque se você tiver, e a gente tem experiência, já viu isso em alguns casos, né, de vou colocar um tema, vou apresentar um tema para o conselho. Às vezes você tem só meia hora por mês que os conselheiros sentam ali e ficam 8 horas discutindo vários assuntos. Você tem meia hora para apresentar um tema. Se nenhum conselheiro tem a capacidade técnica ou de negócio de entender a importância daquela meia hora para o negócio, aquele tema ou ele ganha importância muito alta e todo mundo aprova tudo porque ele não sabe o que ele está lidando, e ele não pode ser conivente às vezes de não aprovar um orçamento, ou ele nunca é priorizado e sempre tirado da pauta. Então, são dois aspectos muito importantes. Primeiro, qual a importância que o tema é dado na recorrência e quem é o líder ou quem que é o patrocinador desse tema dentro do conselho, mesmo que ele não seja um especialista da área, e como que esses temas fazem parte da importância do negócio no longo prazo. Eu tive um cliente recente que estava discutindo, eu te queria mostrar ali, por exemplo, qual é a importância de criar uma estrutura de monitoramento 24/7. E aí eles estavam mostrando na linha de custo. Quanto que custa mudar a operação para 24/7? Eu falei, cara, não, vou mudar. Ao invés de ir para o custo, quanto que eu consigo garantir de operação para o comercial, que é 24/7, criando uma operação de proteção, porque se essa operação fora do horário comercial não funcionar, eu não vou conseguir faturar. Garantir disponibilidade da operação da empresa, né? Então, se você conseguir, inclusive, explicar e aí evangelizar o especialista, que às vezes é muito bom de bit byte e conhece a tecnologia, a gente sabe bem disso, né? Aí ele conversar com o conselho, essa que é a ponte que eu comecei a fazer muito, né? Entre quais as agendas que motivam a decisão de um conselheiro ou de um acionista que está ali sentado 8 horas para uma reunião de vários temas, e ele fica muito mais confortável em discutir DRE, finança, contabilidade, controles do negócio, do que discutir cybersecurity. A pergunta que você fez antes, né? Do papel ali do CISO, da preparação da comunicação, né? Você acaba fazendo essa interlocução, né? Mas como é que você vê isso naturalmente acontecendo? O CISO ali, o responsável pela segurança da empresa, ele chega preparado para conversar com esse tipo de gente, conversar com esse público? Como é que você vê essa jornada? Como é que você vê isso na prática acontecendo? Isso é cada vez mais percebido, Glauco, assim, porque a gente via muito, né? Quem começou, inclusive, a gente vê na área de tecnologia e segurança da informação, geralmente a gente começou ou como dev ou como segurança de redes. Então a gente se dava bem com nossos pares, mas quando tinha que sentar com alguém mais estratégico, a gente não conseguia nem lidar e destrinchar aquele assunto que era muito técnico para alguém de uma área mais de gestão. Do mesmo jeito que a gente viu no setor financeiro isso mudar para riscos operacionais, segurança da informação e esse posicionamento mais estratégico, eu vejo hoje o papel do CISO nessa visão, em que ele tem o conhecimento de mercado e consegue transpor o desafio dele de segurança da informação, de controles, de auditoria interna, para o negócio. Que acho que esse é o principal fator, por isso que eu comentei, né? Das formações que eu fiz recentemente, por exemplo, uma delas que eu fiz foi com um psiquiatra que envolve formação para terapeutas. Eu não sou terapeuta, não atuo nessa área. Eu era um dos 3 de exatas entre os vários psicólogos, terapeutas ali. Mas esse conhecimento que a gente conseguiu ver ali de artes cênicas, filosofia e estudo de caso clínico, eu consegui identificar alguns fatores que, por exemplo, me conseguem me dizer qual que é o melhor horário ou a melhor harmonia de conselho ou agenda que eu consiga entender se aquele tema que eu vou colocar de meia hora dentro de uma agenda de 8 horas, eu vou ser bem sucedido ou não. Como que eu consigo entender as agendas, o que está por trás,
para as pessoas ali para tomar uma decisão, porque no final é muito mais pessoas do que técnico, né? Você trouxe dicas importantes aqui, né? Muitas vezes a gente está preocupado com o técnico, ele é importante ou talvez com a comunicação, com a informação, mas entender o conselho, mapear as pessoas que estão ali, ou seja, esse soft skill é muito importante para você poder ter sucesso na tua comunicação, como inclusive o conselho entende a mensagem que você está passando aí do risco cibernético, né? É bacana essa preparação tua. Não é a primeira pessoa que eu escuto falar que fez uma preparação mais voltado para análise de perfil, você fez com um psiquiatra, alguns fizeram tem N cursos aí que mapeiam perfis, tudo, para que ele tenha uma boa comunicação e para que ele tenha sucesso nisso. Bacana isso, é uma dica importante. Uma coisa que eu vejo quando a gente fala do aspecto técnico e dessa discussão é lembrar que, às vezes, você tem um mês inteiro para poder gerar um resultado, prepara um relatório por 50 páginas, mas você vai ter 3 slides e 30 minutos. Um desafio. Assim, sumarizar isso a gente passa na prática. Acho que a gente que vive essa dinâmica de fazer... Você pede uma apresentação pro seu time, aí o cara manda aquela apresentação e você fala, nossa, tem 50 slides, cara. Eu tenho... Não, vamos resumir esse negócio. Poder de síntese. Vai apagando um monte de slide, vai resumindo, vai colocando... Porque você mandar um material muito, muito denso, a preparação do comitê vai demorar muito tempo, o conselheiro vai ficar cansado daquele negócio. Então você tem que ser mais assertivo, né, na questão da linguagem, mais assertivo no como você está colocando para aquele público, porque muda. Assim, você está em 2 conselhos hoje, que você comentou. São pessoas, são estruturas, são momentos, são objetivos diferentes. Então você tem que ter essa flexibilidade e esse entendimento, né? E tem 2 dicas muito importantes que eu tenho aplicado e que me ajudam muito nesse tipo de desafio, né? O primeiro deles é, como é que eu consigo pegar esse tema que às vezes tem uns 50 slides e poder pensar quais são os 3 que eu vou apresentar durante 30 minutos ali com os meus pares, ou o meu par, que vai ganhar o palco, né? Porque geralmente quem ganha o palco no conselho é o gestor da área, eu entro com o suporte, a gente faz parte do comitê, mas quem responde com o cargo dele é o membro estratégico. Como é que ele posiciona nisso? E como é que ele tem a capacidade de resumir aquilo na linguagem, da forma como aquele sócio, aquele membro do conselho quer ouvir. Essa é a provocação. Mas sempre deixando todas as informações prontas nos backup slides ali, porque se ele precisar responder alguma coisa, ele tem que ter a resposta. Então, às vezes, não ter a resposta para alguma coisa mata completamente o trabalho de um mês inteiro. Então, esse é o ponto. Esteja preparado para responder qualquer pergunta e não precisar correr atrás do estagiário que preparou aquele slide para você. A gente sabe. E o segundo ponto que eu tenho testado com alguns clientes é, a gente às vezes tem 50, 60 slides para poder apresentar para uma reunião de conselho. Como é que eu vou conseguir ensaiar com alguém que tem essa visão? Eu participei de uma reunião há algum tempo atrás, há cerca de 2 meses, eu tenho testado com alguns clientes, criar um cenário em que eu emule um conselho em inteligência artificial. Eu subo os slides da minha reunião e peço para aquele bot, aquela inteligência artificial, se comporte como um conselheiro. Você molda o perfil do conselheiro. O conselheiro mais amigo, o conselheiro que está mais estressado. Acho que é uma abordagem... Eu coloco todos os membros, digo como é que é a harmonia do conselho, subo os slides e na troca com o AI eu consigo pedir quais as perguntas que eles me fariam. A AI já dá conta de fazer essa... eu tenho usado. Eu vi, inclusive, uma startup que fez isso, dentro de um grupo que eu faço parte, chamado Exponential View, que são quase 180 mil pessoas assinantes de uma plataforma fechada, e uma das empresas é investida pelo Scott Galloway, que é da Universidade de Nova York, e ele é um dos membros do conselho. E como ele é um cara muito conhecido, então essa informação é aberta. A empresa chama Signal, é uma universidade corporativa, e nessa apresentação que o fundador, que o CEO fez, ele pediu para que que a apresentação fosse lida e comentada como os conselheiros, porque todos eles são figuras públicas, inclusive Scott Galloway, porque a ferramenta conhece o perfil dos conselheiros. E aí eu vi a tabela que ele colocou, ele usou 5 engines de LLM, e um deles acertou com 91% de certeza todas as perguntas que ele recebeu. Interessante. A gente tinha, né, nós conversamos com uma pessoa que está um membro de um conselho, que ele veio da liderança técnica de cyber para o conselho, que foi o Antão. Não sei se você conhece o Antão, grande amigo. E ele mencionou aqui, né, que hoje a IA está sendo muito utilizada para fazer ali um trabalho prévio de análise de toda uma documentação. Sim. E preparar o conselheiro para a reunião, mas não treiná-lo com perguntas e tudo. Esse é um passo bem interessante, né?
Treinar, inclusive, nos cenários de risco cibernético, né? O que o conselho vai perguntar, como foi a tua linguagem de comunicação, é fantástica a ideia. Agora deixa eu fazer um parênteses nessa história. Temos que tomar cuidado com o uso de informações confidenciais em mecanismos e em engines de inteligência artificial, porque a informação que coloca ali, normalmente ela se torna pública, então... Logicamente, a gente está falando com um grupo de segurança aqui, isso vai estar bem Não protegido. podia deixar de fazer esse parênteses, porque é um negócio... Mas é um ponto importante, Gal, que vocês trouxeram aqui. Eu tenho um cliente recente que ele falou que está controlando, inclusive, a dúvida se eu vou abrir o Copilot ou não, o ChatGPT, que é muito complexo a gente pensar isso, uma empresa com muitos milhares de funcionários é muito complexo. Mas tem um outro cliente do setor de alimentos e bebidas, que eu dei uma palestra recentemente, e eu não tinha essa conversa, não tive com o CEO antes de falar no palco. Eu me lembro que depois de 2h30 de palestra, uma das perguntas veio exatamente essa. Um funcionário da área de tecnologia perguntou, não sei se ele queria testar ou ver, mas no palco ele perguntou num evento corporativo o que ele poderia fazer para apresentar e testar a ferramenta. Eu falei, você deve usar as informações suas, não deve usar a informação da empresa. O CEO subiu no palco e falou, não, você pode subir tudo que a gente tem na empresa, coloca todas as informações, sobe, porque a minha visão é, quanto mais você puder treinar e entender, você vai ganhar essa capacidade, porque eles não são uma grande empresa, mas são uma empresa de alimentos e bebidas que estão incentivando isso. Acho que é uma discussão complexa de que pode, o que não pode, qual o momento, né? Mas vamos ter que caminhar para o final. Já estamos chegando aqui no nosso prazo, você deu um monte de dicas super, super válidas. Se você pudesse resumir 3 milagres, que assim, 3 dicas para quem está num conselho hoje e precisa olhar para o tema de cibersegurança. O que você recomenda para as pessoas? Primeiro ponto que eu comentei, né, de buscar formações em áreas laterais ou adjacentes ao que você estuda, né? Assim, quando eu comecei na área de segurança da informação, a gente falou disso, eu comecei na área técnica, na USP, na universidade, com bolsa, alguma coisa muito técnica, depois fui para segurança de redes. E isso, estudar outras áreas adjacentes, finanças, gestão, governança, passar pela formação da GoNew, inclusive fui um dos investidores anjo na primeira rodada deles, e depois fiz a formação técnica como governança e inovação, me ajudou a ter formações e conhecimentos, porque sempre o conhecimento não é algo que vai ser um problema, sempre você consegue acumular e usar aquilo com uma correlação. Nosso HD é grande, né? Você consegue armazenar algumas coisas e tal, mas funciona bem você buscar conhecimentos laterais. O outro ponto, né, cara, assim, quem começa muito na carreira muito jovem, a gente entende que o pessoal na época de dizer, né, lia você CSA e em 2 anos queria ser um CEO. Ou seja, para quem quer atuar como conselheiro e quer aconselhar e dar a sua experiência, eu preciso ter na prática experiência. Então, não adianta alguém que fez um curso, uma formação, ter um certificado e achar que aquele certificado vai dar a chancela para a pessoa atuar como conselheiro. Eu conheço ótimas pessoas que não têm nenhuma chancela de conselho, de certificação, e são ótimos conselheiros e profissionais, mas também existem péssimos profissionais que têm formações e certificados, que ganharam por endosso, por herança, por formação, porque fez uma prova. Então, esse é o outro ponto, entender que nada substitui a experiência prática e o acúmulo de experiência para ser um conselheiro. E o outro ponto é, comece atuando como voluntário e com iniciativas como essas aqui, de conhecimento, troca, viagens, eventos, ou coisas que você vai consumir de várias fontes diferentes, né? Então, ler livros de formas diferentes, conhecer podcasts, temas que você pode buscar, porque com certeza esse conhecimento que você vai trazer do técnico, que está muito recente, temas muito novos, vão trazer para vocês conhecimento para poder atuar nessa área, porque às vezes você pode mentorar um empreendedor numa área específica. Vou te dar um exemplo. Eu tive 3 ou 4 empresários que estavam numa área, numa empresa que está crescendo muito, e eles chegaram dizendo, eu já fiz tudo, posso parar de trabalhar hoje, vendi uma empresa e não tenho o que fazer. Eu tive um caso desse de um colega e eu ajudei ele a montar durante 1 ano 10 agendas em que, se fosse eu faria, desde formações de Customer Experience e Client Engagement na Disney, mergulhar com tubarões na Indonésia, ir para o Burning Man no deserto, coisas que vão gerar novas conexões, não só de conhecimento, mas de pessoas e de cultura, que vão ajudar você a ter a capacidade de, obviamente, resolver. E outra coisa, de conectar com pessoas que vão ajudar a resolver uma dor ou alguma coisa de cybersecurity. Porque nunca a gente vai saber tudo, mas se você fizer parte de redes, de relacionamento com pessoas que você tem confiança e tem acesso, aquelas pessoas vão ajudar você a resolver as dores. Por exemplo, a gente estava aqui há anos sem conversar, a gente conversou remotamente há algum tempo, mas a gente sabe que entra no ciclo de confiança, hoje as principais variáveis
de complexidade do mercado é confiança, né? Se a gente confia nas pessoas e tem pessoas de confiança próximas, às vezes a gente traz oportunidade de mercado, de negócio e conecta com pessoas. Então, formar essa rede de confiança também é um negócio que traz boas dicas para ajudar a pessoa a crescer nessa área. Você tem um conhecimento exponencial. Esse sim. Cris, uma última pergunta, um último comentário. Não, eu acho que o Milagres trouxe uma visão diferente do que a gente já conversou aqui. Uma visão de como é que se estrutura um conselho olhando cyber, como é que se estrutura um conselho de uma empresa familiar, que é diferente no conselho, como é que você, por meio de um fundo, apoia também empresas que estão começando. Eu gostaria somente de agradecer pelos insights, espero que todo mundo aproveite isso e muito obrigado. Obrigado, Cris. Milagres, obrigado por ter aceito o nosso convite, pelo bate-papo, foi muito bacana, isso pontuou muito bem a experiência, o quanto vai agregar para o nosso público aqui, para quem está assistindo, ter visões diferentes é o que a gente quer buscar, ter pessoas com formação diferente, com experiências diferentes e poder compartilhar, isso é muito bacana, obrigado pelo seu tempo, por ter emprestado aqui uma horinha para a gente poder bater esse papo, poder compartilhar muita informação. Legal, quem quiser continuar esse papo também, trocar ideias também, se você entrar lá no milagres.com, que é fácil, né, de lembrar, aí lá tem os links das redes sociais, né, legal, isso que eu pedi. LinkedIn e tal, consegue entrar na rede lá, consegue mandar direto mensagem para mim. Sempre coloco artigos de temas que eu falo, palestras ali, então, esses temas eu falo bastante em eventos e palestras, então a gente sempre fala que eu não ganho salário, eu ganho com vertigem. Só faz a apresentação. Bacana. Só se você vender esse domínio aí, você fica rico. Eu já recebi algumas ofertas. Foi sagaz em registrá-lo. Foi em 2000 oportunidade. Brigadão. Pessoal, fechamos aqui mais um episódio. Agradeço a todos que assistiram conosco. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Dê um joinha para o vídeo poder subir e ganhar mais popularidade. Se inscreva aqui para receber as últimas notificações e os nossos conteúdos assim que a gente disponibilizar. Um abraço a todos.